Boa tarde, está no ar mais um Conexões. Hoje nós vamos falar sobre as consequências da seca extrema, também sobre capacitação para mulheres empreendedoras. E um outro assunto que a gente também vai tratar é sobre a participação das mulheres na ciência no Brasil. Vem com a gente, o programa está só começando. Seja bem-vinda e bem-vindo, você que nos assiste pela TV UFG ou pelo canal no YouTube. Nosso programa busca ser mais acessível. Por isso, nós temos interpretação para Libras, feita aqui no estúdio pelo professor Diego Barbosa, que é coordenador do Labitave. Além disso, nós fazemos descrições físicas das pessoas que participam do nosso programa. Eu começo pela minha. Sou uma mulher de pele clara, com cabelos e olhos escuros. Estou de pé aqui no cenário do Conexões e atrás de mim há um painel em tons de azul claro, cinza, vermelho e também uma televisão bem no centro da imagem com a logo do programa. Do outro lado da tela, à minha esquerda e também de pé, está o professor Diego. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. Boa tarde, professor. Obrigada pela presença. A gente começa o programa falando sobre meio ambiente. Uma pesquisa inédita realizada aqui no estado de Goiás e em outras 100 regiões do mundo revela as consequências de uma seca extrema. Acompanhe mais informações na nossa reportagem. Em Goiás, o Marcos, que é professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, é quem desenvolveu a pesquisa que envolveu estudiosos espalhados no mundo todo. Ela envolve mais de 170 pesquisadores, mais de 100 localidades no planeta todo, com um método padronizado, com uma definição de seca extrema que é baseada no ambiente de cada localidade. Então, nos últimos 100 anos, qual foi o ano que choveu menos? E em Goiás foi no ano de 93 que o estudo encontrou a maior seca registrada. 33% de chuva a menos caiu naquele ano. Para simular o cenário daquela época agora, os pesquisadores instalaram 33 estruturas como essas no Parque Nacional das Emas, que fica a cerca de 500 quilômetros aqui da capital. Foram essas calhas que impediram que o volume total de chuva caísse nos recortes de solo durante um ano. A gente compara locais que não têm essa cobertura, então onde choveu normalmente, e tudo que cresceu ali nesse ano, com tudo que cresceu sob essa cobertura, né, com essa seca. E aí a gente compara a diferença no que cresceu sem seca com seca. Então, no caso, essa comparação deu que reduziu em quase 1/3 a biomassa, né? Então, uma seca extrema leva a uma queda de 1/3 na produção, no crescimento das plantas ali naquele cerrado. Então, no caso do cerrado em Emas, 34% menos. Sendo as plantas a base de toda a cadeia alimentar, o pesquisador explica que isso significa menos alimentos para os animais e para os insetos, um verdadeiro desequilíbrio para o meio ambiente. Por outro lado, a diminuição da vegetação também prejudica na captação de carbono de toda a atmosfera e até mesmo na produção de água nos rios. Então é cada vez mais carbono livre na atmosfera que contribui com essas questões de aquecimento global, né, essa crise climática que a gente vem vivendo. E quanto menos cobertura vegetal a gente tem, ao longo do tempo, mais difícil é para esse solo reter a umidade. Então, você tem mais escoamento de água que pode levar a um maior assoreamento de corpos d'água. Então, são várias implicações que podem chegar no nosso dia a dia. Muito importante, né? E muito bacana. E a gente continua a falar sobre ciência agora, mais especificamente sobre a contribuição das mulheres nesse campo. Um estudo revelou que a participação feminina na autoria de publicações científicas no país cresceu significativamente nas duas últimas décadas e atingiu 49% em 2022, ou seja, 49% dos artigos publicados eram por mulheres, quase a metade, né? E o país figura como o terceiro com maior presença de mulheres na ciência, ficando apenas atrás da Argentina e de Portugal. Mas essa análise aponta que existem disparidades ao longo das carreiras, que acabam diminuindo a contribuição das mulheres conforme elas avançam na carreira acadêmica.
Para falar mais sobre esses avanços e sobre os desafios da participação feminina na ciência no Brasil, a gente vai conversar com uma entrevistada muito especial, a Fernanda Guzmão, que é gerente de soluções para pesquisas de uma empresa editorial especializada em conteúdo científico. E ela aparece aqui de forma remota na nossa tela e vai conversar com a gente agora então. Fernanda, muito obrigada pela sua presença, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada, o prazer é meu. Fernanda, para dar uma acessibilidade maior para o nosso público cego de baixa visão, peço que você se apresente fisicamente para o nosso público. Claro que sim. Eu sou uma mulher jovem, de pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos encaracolados. Estou sentada e tenho atrás de mim 3 grandes posters com imagens de Buda. Para a gente começar, vamos falar da parte boa, né? A participação das mulheres tem crescido nos últimos anos. A gente sabe que em vários cursos as mulheres são maioria. Se for pensar de uma forma geral, há mais mulheres, né, nas universidades, em formações superiores que homens. Mas a gente sabe que mesmo nesse cenário em que nós somos maioria, às vezes a ciência ainda parece um campo um pouco dominado por homens, né? Isso tem mudado nos últimos anos? Sim, isso tem mudado, Camila. Eu acho que essa é a parte positiva do nosso relatório, né, que mostra um crescimento de 38% das mulheres autoras em 2002 para 49% em 2022. Então, houve um salto significativo, né? O que acontece é que essa participação, ela é diferente nas diferentes disciplinas. Então, a gente observa uma maior participação de mulheres nas disciplinas de ciências da vida, como, por exemplo, enfermagem e farmacologia, e uma participação feminina um pouco menor nas ciências exatas, como matemática e engenharia. Bom, e o que será que a gente precisa fazer para ampliar ainda mais essa participação, principalmente nesses cursos, né? Esses cursos geralmente de exatas, de tecnologia, em que as mulheres antes dominavam, né, Fernanda? A gente sabe que as mulheres fizeram programação, tem muita coisa do início da tecnologia que foi feita por mulheres, mas hoje parece que esse cenário mudou. O que a gente pode fazer para incentivar mais meninas e mulheres a seguirem essas carreiras e a também participarem da construção científica? Eu acho que é muito importante iniciativas que incentivem as meninas e as jovens a se interessarem e a terem essa ambição de perseguir uma carreira nas ciências exatas, na área de engenharia, na área de robótica, em temas relacionados à inteligência artificial, que é um tema da moda hoje em dia, né? Existem algumas iniciativas em andamento, mas é muito importante que essas iniciativas sejam ampliadas e sejam iniciativas de longo prazo, porque o resultado desse esforço, ele vai aparecer ao longo dos anos, né? Então, eu acho que focar nessa questão de incentivar meninas e jovens a perseguirem essas carreiras é muito importante para a gente mudar esse quadro que temos hoje em dia. Bom, para enfrentar esse quadro de hoje, para melhorar esse outro ponto que a pesquisa também traz, né, dos desafios ao longo da carreira, a gente tem que discutir questões muito próprias, né, da realidade das mulheres. Muitas querem ser mães, acabam se tornando mães durante, né, um processo de doutoramento ou de pesquisa científica, e isso muitas vezes pode atrapalhar, né, infelizmente, esse processo. Como é que a gente pode construir uma cidade em que o trabalho da mulher não seja prejudicado por essa vida pessoal, como não acontece no caso dos homens, né? Homens têm filhos e não têm a vida prejudicada no mercado de trabalho. Esse é um ponto super importante que você tocou. Realmente, a maternidade é apontada por algumas pesquisadoras como um desafio, né? Porque elas, de uma certa maneira, têm uma desvantagem em relação aos homens. As mulheres bolsistas de pós-graduação, elas têm o mesmo tempo para entregar os seus projetos que os bolsistas homens. E se elas acontecem de serem mães durante esse processo, acaba que elas têm menos tempo para trabalhar nos seus projetos, né? Então, existem algumas iniciativas muito interessantes já em curso. Algumas universidades, elas fornecem um prazo estendido para candidatas mulheres apresentarem os seus projetos de pesquisa nos editais das universidades. Então, essa é uma iniciativa muito interessante. E no início desse ano, o MEC criou um grupo de trabalho para realizar estudos técnicos relacionados a uma política nacional de permanência materna nas instituições de ensino superior. Então, existem algumas ações em curso que vão na direção correta, mas também precisam ser ampliadas.
Para a gente finalizar, Fernanda, quais outros desafios a mulher encontra para conseguir ascender, né, nos postos, na pesquisa, ao longo do desenvolvimento da carreira, né, no avanço da sua carreira? Será que a gente ainda encontra dificuldade também para liderar, né, grupos, para liderar pesquisas? O machismo que a gente encontra na sociedade em geral também está refletido na ciência? Certamente, ele também se reflete na ciência. E algumas pesquisadoras que nós conversamos apontaram questões como machismo, questões culturais, que elas não sentem que a sua voz é ouvida e respeitada da mesma maneira em ambientes majoritariamente masculinos. Então, existe uma série de outros desafios que ainda precisam ser abordados para que a gente possa, novamente, reverter esses números das mulheres em posições de liderança dentro da academia. Bom, a gente conversou com a Fernanda Guzmão, gerente de soluções para pesquisa da Elsevier, uma empresa editorial especializada em conteúdo científico, técnico e médico. Falei certinho o nome, Fernanda, é isso mesmo? É isso mesmo, a pronúncia exata. Bom, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Com certeza a gente vai continuar divulgando outras pesquisas, outras informações, porque ciência, educação e igualdade são muito caros aqui para a TV UFG. Obrigada, viu, Fernanda? Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre cultura. Tem várias dicas, viu? A primeira é especial para realizadores audiovisuais. As inscrições de filmes para as mostras competitivas da 25ª edição do FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, foram prorrogadas até próxima sexta-feira. Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do site oficial do evento, que já está aqui na tela, ó. fica.go.gov.br, fica.go.gov.br. A lista das obras que forem selecionadas será divulgada nesse mesmo site até o dia 8 de abril. Já o festival FICA vai ser realizado entre 11 e 16 de junho na cidade de Goiás e a gente, como sempre, vai estar lá mostrando para você os acontecimentos desse festival. E ainda sobre cinema. A terceira sessão do Cineclube da Luluzinha exibe hoje, a partir das 7 horas da noite, 3 curtas-metragens que foram dirigidos por mulheres. O Sigma, da produtora Laura Moglia e do diretor Alan Higgs. Um outro curta chamado Maré Braba, de Pamela Peregrino. E, por último, Chove Lá Fora, de Mirella Cruel. Depois da sessão desses 3 curtas, as diretoras vão participar de uma roda de conversa, de maneira remota, para falar com o público sobre essas produções. A entrada é gratuita e sujeita à lotação. E o projeto Cineclube Luluzinha é realizado uma vez a cada 15 dias, quinzenalmente, na Vila Cultural Cora Coralina, que aparece aqui atrás, na sala multimídia João Bênio. Então, se quiser comparecer hoje, às 7 horas da noite, na Vila Cultural Cora Coralina. E agora uma sugestão para quem gosta de artes plásticas. O Museu de Arte Contemporânea de Goiás, o MAC, está ocupado por uma série de mostras e ações relacionadas com a arte. A ocupação deve durar por 4 meses. E o primeiro módulo, que já está em cartaz, se chama Percursos Plurais Mostra Coletiva. Ele conta com atividades como exposições de diferentes artistas, como Arthur Bispo do Rosário, uma mostra com atividades educativas, exposição de figurinos do performer goiano conhecido Mauricinho Ripp e também mostra de fotografias do projeto Deriva do Bem. Então, muita coisa para ver lá no MAC. Durante todo o evento, também haverá ações educativas e visitas guiadas para grupos. O MAC fica aberto para todo mundo de forma gratuita lá no Centro Cultural Oscar Niemeyer. E a visitação pode ser feita das 2 horas da tarde às 8 horas da noite, como está aqui embaixo, ó, até o dia 28 de abril. Muito tempo para você conferir todas essas atividades. Para a gente encerrar o programa de hoje, vamos falar sobre capacitação profissional voltada para as mulheres empreendedoras. A gente está em março, né? Mês dedicado a falar sobre a realidade feminina e por isso a gente traz esse conteúdo para você. A Escola do Futuro de Goiás apoia 87 projetos que são liderados por mulheres goianas durante 3 meses. Essas mulheres recebem oficinas, consultorias e também podem acessar os ambientes de inovação da Escola do Futuro.
A gente confere um pouquinho sobre 2 mulheres que participam desse projeto. A iniciativa faz parte do programa Goianas S.A. O objetivo é ajudar mulheres que querem transformar ideias inovadoras em negócios, ou aquelas que já deram o primeiro passo a alavancar na carreira. A Lorilei Costa participa do projeto e conta qual a importância da iniciativa. Meu projeto começou com um desafio pessoal, em buscar entender a moda como bolsa, sapatos, que envolve o crochê. Com isso, eu consigo mostrar para todas as mulheres, mesmo com 55 anos, mãe de 2 filhos e viúva, que é possível recomeçar e empreender novos projetos na nossa vida. Portanto, minha experiência com a iniciativa de mulheres empreendedoras da Escola do Futuro está me proporcionando uma direção e ideias que eu posso colocar em prática meu projeto. Com tudo isso, busco resultados positivos para desenvolver minha empresa desde o princípio. A Vanessa Serafim quer desenvolver um projeto social voltado para mulheres e acredita que durante a formação ela poderá fazer mais conexões. O meu trabalho é um trabalho social com mulheres que deixaram o mercado de trabalho por conta da maternidade e tiveram que voltar. Para mim, esse projeto da Escola do Futuro do Estado de Goiás é maravilhoso, porque traz mais, no meu caso, vai me trazer mais conhecimento, mais pessoas parceiras, né, para que eu possa desenvolver esse meu projeto social e, quem sabe, mais para frente montar uma ONG aí, né, e tendo a Escola do Futuro como minha parceira. Iniciativa bacana da Escola do Futuro de Goiás. E a gente sempre fala, né, da Escola do Futuro, então fique ligado quando a gente fala dos cursos, das capacitações, que é uma forma de você conseguir melhorar, né, no mercado de trabalho, se capacitar, ou então voltar ao mercado de trabalho, caso você esteja fora. Vamos sempre dar uma olhada no que a Escola do Futuro tem oferecido. E é bom também participar do nosso programa. A gente tem linhas abertas e diretas com você. Uma delas é o nosso WhatsApp. Ele vai aparecer aqui na tela se você quiser tirar uma foto, então anotar. 629-9181-1406. 629-9181-1406. Você pode mandar suas críticas, suas sugestões, seus elogios. A gente está esperando você para construir o nosso programa da melhor forma possível. Já está vendo aqui embaixo? Ó, a gente tem rede social, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, o X, né, ou Twitter, para quem é mais velho. Você pode acessar as nossas redes sociais, seguir os nossos perfis, curtir, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, mandar mensagem para a gente. Procura por TV UFG ou @TV UFG em várias dessas plataformas que você encontra a gente e pode fazer parte do nosso time de colaboradores, do nosso time de espectadores. A gente fica por aqui, né, professor Diego? Muito obrigada pela sua presença. A gente espera você mais uma vez amanhã, terça-feira, 12:30, aqui na TV UFG, com muita informação sobre meio ambiente, cultura, educação, saúde, sempre de maneira acessível para a comunidade surda. Muito obrigada, até amanhã. Tchau, tchau.